Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma UDQ Entrevista aqui no Universidade da Química, quadro esse que eu considero bem relevante e eu estou tentando manter todas as segundas-feiras. Já tem algum tempo, algumas semanas, eu pedi para que vocês postassem algumas perguntas aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque eu teria a honra de trazer um membro do CFQ, do Conselho Federal de Química. Vocês fizeram isso, colocaram algumas perguntas e agora é o momento da entrevista. Vamos analisar cada uma das perguntas que vocês colocaram. Hoje o UDQ Entrevista tem a honra de entrevistar o Jonas Comim Nunes. Como disse, ele é conselheiro do Conselho Federal de Química. Eu vou ler brevemente o currículo dele aqui para vocês. Como disse, ele é conselheiro efetivo do Conselho Federal de Química. Quanto à sua formação, ele é químico industrial pela Universidade do Sul de Santa Catarina, licenciado em Química pela Universidade do Sul de Santa Catarina, licenciado em Pedagogia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, especialista em Gestão e Educação Ambiental pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. Atualmente é delegado do Conselho Regional de Química, o CRQ, da 13ª Região, em Tubarão. Além disso, ele é membro do Sindicato de Químicos do Estado de Santa Catarina, o Sindquímica SC. Além disso, ele participa do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina, o CONSEMA/SC. Participa também do Programa de Olimpíadas de Química, a OBQ-OCQ. É consultor e perito técnico na área de Química e Ambiental. Além disso, ele também é fiscal de vigilância sanitária junto à Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Siderópolis, em Santa Catarina. Inclusive, se tiver alguém aqui de Santa Catarina, deixe aqui nos comentários. Pessoal, então, com muita honra, eu vou convidar o Jonas Comim para conversar um pouco com a gente. Olá, Jonas, tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo certo. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade de tempo para gravar essa entrevista. Eu sei que a vida é corrida para todo mundo, principalmente uma pessoa como você. Então, em nome de todos aqui do Universidade da Química, que acompanham a Universidade da Química, eu deixo meus sinceros agradecimentos. Ok, agradeço também pelo convite e espero, através desse momento, a gente conseguir divulgar aí um pouquinho aos profissionais da Química, à sociedade, qual que é o papel do sistema CFQ e CRQ. Então, Jonas, esse é um aspecto que eu acho bem interessante porque, assim, eu acho que boa parte dos químicos, não necessariamente boa parte dos químicos, né, boa parte dos alunos de Química, que é o público principal aqui do canal, não conhece muito bem, não sabe muito bem qual a importância, o que significa o CRQ, né, o Conselho Regional de Química, ou o CFQ, o Conselho Federal de Química. Inclusive, nesse período da pandemia, eu tive a oportunidade de gravar alguns vídeos e em alguns deles eu utilizei como base notas publicadas pelo CFQ. E algumas perguntas surgiram, foi daí que eu pensei, então, sobre a possibilidade de trazer alguém do Conselho Federal de Química para poder falar um pouco para a gente o que representa, qual a importância, o que é o CFQ e também os CRQs. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Claro, com certeza. Então, o sistema CFQ, CRQs, na verdade, o CFQ, Conselho Federal de Química, né, são órgãos, uma autarquia federal criada por lei, e ela tem, então, como objetivo fiscalizar o exercício da profissão de Química, né, da área da Química em todo o território nacional, tá? Essa é a função principal. Então, o que seria essa fiscalização? Seria, então, regulamentar, verificar se todas as empresas que desempenham alguma atividade na área da Química ou os profissionais que estão desempenhando atividade nessas empresas, têm informação e têm atribuição para fazer aquelas atividades. Essa, em suma, seria a principal atribuição, finalidade do Conselho Federal de Química e, automaticamente, dos Conselhos Regionais de Química, representados nas suas jurisdições, né, nos seus estados, né. Hoje temos, a nível nacional, 21 CRQs, né, os Conselhos Regionais de Química, e eles, então, desempenham esse papel, num primeiro momento, através do seu regional e em grau de recurso, ou, se quando necessário, através do Conselho Federal de Química. Essa é a função principal. Nesse sentido também, através dos regionais, a função de registrar os profissionais e expedir as carteiras profissionais, né, então, através da documentação apresentada, se verifica se aquele profissional tem informação na área química, e daí, a partir disso, se faz a carteira profissional, se expede a carteira profissional,
examinar as reclamações e representações acerca de infrações, de uma possível infração nesse sentido. Então, a pessoa, o Conselho Regional e o Conselho Federal analisam em grau de recurso, né, qualquer situação que a pessoa tenha de irregularidade, a gente tem a comissão de ética. A questão de trabalhar de forma compartilhada com outras instituições, tá? Vamos dar um exemplo aqui, quando a gente, por exemplo, depara com algum alimento que foi produzido fora dos padrões de qualidade, que tem alguma relação com o MAPA, o Ministério da Agricultura, ou com a própria Anvisa, um produto saneante, produto cosmético, enfim. Então, a gente faz essa atuação conjunta, como foi o caso que você mesmo citou agora, no período da pandemia, a questão dos álcool gel, outros produtos desinfetantes, enfim. Então, são essas as atribuições do sistema CFQ e CRQ. Zelar, então, para que a sociedade também receba os produtos tecnicamente perfeitos, né? Então, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de segurança. Os serviços também, a parte, por exemplo, de prestação de serviço de tratamento de água, tratamento de efluentes, a parte de controle de pragas, isso também envolve acompanhamento técnico e os conselhos, né, o sistema CFQ e CRQ verifica se isso está de acordo e está tecnicamente perfeito. Em resumo, esse seria a principal atribuição do sistema. Não, perfeito, acho que ficou bem claro. Só fazer uma pergunta aqui de leigo, enfim, mas a figura do CFQ, CRQ, ela só existe porque a profissão de químico no Brasil é uma profissão regulamentada. Os conselhos foram criados exatamente nesse contexto, né? Exatamente. Até o advento da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, lá, que é o decreto 5452 de 43, né? Qualquer pessoa que se dizia profissional, mesmo que não tivesse formação, ela saía, por exemplo, a gente chamava de prático para aquele momento, né? Então, ela saía desempenhando sua atividade, mesmo sem ter às vezes, sem ter uma formação consolidada. E a partir da CLT, então, ela criou os conselhos profissionais, né? Definiu as atribuições de cada área, e tem um capítulo lá, dentro da CLT, a gente tem um capítulo que é só dos profissionais da química, dos químicos, né? Então, reconhece a profissão do químico no Brasil, e também determina que para exercer essa profissão de químico, só pode exercer a profissão de químico, né, estabelece isso, que somente os possuidores de diploma na área química, química industrial, engenharia química, os técnicos em química e assim por diante. Então, foi esse marco aí que a gente teve da CLT até os dias atuais e que é bastante utilizada aí para poder regulamentar e fiscalizar a questão da atuação na área profissional. Uma coisa interessante, bom, não sei se nas outras áreas também são assim, mas na química nós temos perfis de profissionais bem característicos, bem diferenciados, né? A figura do químico industrial, tem a figura do licenciado, a figura do bacharel, e isso gera algumas dúvidas. Inclusive, como eu falei no início do vídeo, algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui para debatermos, né, para discutirmos, e tem algumas relacionadas a isso. Então, eu queria agora, vou mostrar aqui na tela algumas perguntas e, se obviamente você concordar, vamos discutir um pouquinho. É possível? Sim, com certeza, sem problema. Então, pessoal, olha só. Além disso, o chat está liberado, né, porque essa entrevista está gravada como estreia, então vocês podem deixar também suas perguntas. Mas vamos começar aqui pelas perguntas que já deixaram, né, que comentaram lá no Facebook, no Instagram, e aqui na comunidade do YouTube. Bom, vamos começar aqui com a pergunta do Germano Gomes. Olá, professor, uma dúvida que sempre tive. Se existe um piso salarial para o exercício profissional, por que temos profissionais exercendo a profissão abaixo disso e com o consentimento do conselho? E aí, tem a pergunta do Romário que eu acho que dá para a gente também ler porque está relacionada. O Romário Barbosa diz que ele é técnico em química e gostaria de saber se temos acordos coletivos, convenção de trabalho ou lei que estabelece o piso normativo da categoria para profissionais que atuem no regime CLT dentro do estado de São Paulo. Ou os profissionais de nível médio que querem garantir que a empresa cumpra os seus deveres trabalhistas deve, além de pagar a anuidade do CRQ respectivo, se juntar a um sindicato. No caso em São Paulo, seria o Sinquisp, Sindicato de Química, de Químicos Industriais, talvez, de Engenheiros Químicos do Estado de São Paulo. Ele finaliza agradecendo o trabalho aqui no YouTube da Universidade da Química. Bom, Romário, muito obrigado pela sua participação
e por acompanhar o meu trabalho. Então, Jonas, essencialmente estão falando sobre a questão de piso salarial e como que eu acho que o Conselho se posiciona caso exista alguma irregularidade ou caso algum empregador pague menos do que o piso salarial. Como que isso funcionaria? Então, na verdade, essa questão de piso salarial, isso compete aos sindicatos das categorias. Esse questionamento a gente recebe com frequência junto aos conselhos, tanto regional quanto federal, mas isso, em função dos direitos trabalhistas, isso tem que ser verificado junto aos sindicatos da categoria. Muito bem colocou o Romário ali, que daí tem a questão de se filiar, se registrar ao sindicato do Estado, né? Mas, então, toda essa questão vinculada à questão trabalhista, de direitos, mais vinculada, na verdade, compete, né, porque, como eu falei, a função dos conselhos regionais e federal de química, do sistema, é fiscalizar o exercício. Claro que a gente pode propor alguma regulamentação nesse sentido, e hoje temos até vigente a Lei Federal 4.950-A, que estipula um piso salarial para a categoria, né, em função da área da química, em função do tempo de duração dos cursos de nível superior, né. Só que a própria Constituição, depois com as suas reformações que teve, ela já vedou essa questão de você fixar um salário profissional em cima de salário mínimo. Então, a própria lei federal, essa lei federal 4.950-A, ela continua vigente ainda, mas a título de recomendação, tá? Mas qual é a nossa sugestão enquanto conselho, né? É importante que os profissionais que tenham essa necessidade verifiquem isso ao conselho, ao seu sindicato laboral, para verificar com o sindicato o que pode ser feito, tá? Porque daí existe também a questão de acordos coletivos, de convenção de trabalho, então isso tem que ser respeitado. E essa negociação de salário entre empregados e empregadores, isso compete aos sindicatos da categoria. Bom, perfeito. Então, acho que isso deixa claro que, nesse aspecto, é com o sindicato. No sindicato, que seria a instituição com atribuições para fazer negociações, fiscalização nesse respeito. Bom, exatamente. A representação se dá através do sindicato, né? Então, a gente teve agora com essa questão da contribuição sindical, que foi um pouco mais, agora é facultativa, né? Então, mas esse é um ponto que é importante que os profissionais cobrem aí e verifiquem junto aos sindicatos da sua região. Tá ótimo, acho que ficou bem claro. Vamos passar para a próxima. A pergunta do Vitor Roberto Oliveira. Dentro dos profissionais de química, o bacharel é aquele que tem no currículo mais conhecimentos e profundidade nos assuntos de química pura. Apesar disso, ele é o profissional com menor número de atribuições, sendo o único que não possui nenhuma que seja exclusiva para ele. Será que as atribuições dadas aos profissionais da química deveriam ser revistas ou reformuladas? Então, como é que funciona dentro do sistema CFQ e CRQ a questão das atribuições profissionais? O CFQ, o Conselho Federal de Química, ele define as atribuições profissionais a partir da análise do currículo efetivamente cursado. Então, o curso, né, digamos, uma universidade, uma instituição de ensino está criando um novo curso na área química. Ela encaminha a documentação, as emendas, a grade curricular para o Conselho Federal de Química, através do regional. Então, ela protocola essa documentação no regional, o regional tramita ao Conselho Federal. No Conselho Federal é analisado, isso vai para um conselheiro, a gente analisa a grade curricular que está ali, e em função da grade curricular, das disciplinas que são realmente, efetivamente cursadas naquele profissional ou naquele curso que vão ser ministradas, são definidas as atribuições profissionais. Em termos gerais, a gente tem uma ideia do que, por exemplo, quais são as atribuições do bacharel, do licenciado, do químico industrial, do engenheiro químico, do técnico, mas isso pode variar um pouquinho dependendo da instituição, dependendo da grade curricular daquela instituição. Mas não é só o título, né? Você às vezes pode ter títulos, o mesmo título com atribuições diferentes. Então, por isso que é importante que o profissional ou a instituição de ensino encaminhe o seu currículo, o seu histórico escolar, as emendas, o que realmente ele estudou ao longo da sua graduação, para poder complementar. Assim como a legislação também permite, ou no caso de alguma especialização, alguma pós, também pode ampliar as atribuições de algum profissional, digamos que ele tenha essa possibilidade, né? Então, só para ficar claro, as atribuições, elas estão muito mais vinculadas ao próprio currículo universitário, né, daquela determinada instituição, do que
com o título propriamente dito. Ou seja, o curso de Química Industrial da Universidade A, de repente, não tem necessariamente as mesmas atribuições que o curso de Química Industrial da Universidade B. Exatamente. Como eu falei, isso vai depender da grade curricular de cada curso, de cada instituição, ou, no caso de análise de um currículo do profissional, né? Porque, digamos que o profissional já tenha X atribuições e ele tem uma nova formação, ele fez outras disciplinas, ele pode solicitar ao sistema a ampliação de suas atribuições. Então, é bastante... A gente tem uma ideia, como eu falei disso, por exemplo, o que o técnico pode fazer, o que o químico licenciado, bacharel, enfim, pode fazer, a gente tem uma noção em função até da prática e da vivência do dia a dia, né? Mas isso pode variar um pouquinho de acordo com o que você mesmo colocou, de uma instituição que tem um currículo, às vezes, um pouco mais encorpado, com mais disciplinas, do que de uma outra que tem um currículo, às vezes, um pouco mais enxuto. E agora uma pergunta, não sei se você teria esse dado, mas de uma maneira geral, tá? Pegando uma média aí dos cursos de química, seja bacharelado ou de química industrial oferecidos no país, existe uma diferença muito grande entre eles? Ou podemos pensar que existe uma média de atribuições bem comum e talvez algumas tenham um pouco a mais e outras um pouco a menos? Antes de responder o seu questionamento, eu vou até destacar aqui, em termos gerais, que o que acontece? A gente tem a resolução normativa número 36 do CFQ, ela já é de 74, bem antiguinha aí, e ela então define 16 atribuições para a área química. Começa lá toda a parte desde a parte de coordenação, programação, a parte de projetos, a parte de magistério, a parte de ensaios, pesquisas, análise, produção, operação. Então, assim, ela é uma resolução com termos gerais, né? A gente chama de modalidades gerais e atribuições profissionais gerais da área química, tá? Então, são de 1 a 16. Dentre essas atribuições, então, por exemplo, se eu tenho um técnico em química, um curso médio, né, a gente chama de certa forma, assim, uma grade curricular média, ele vai ter, então, as atribuições de número 5, 6, 7, 8 e 9 dessa resolução normativa número 36, que seria ali a parte de desempenho de cargos e funções técnicas, ensaios de pesquisa, a parte de análise química, a parte de produção e operação e manutenção de equipamentos, instalações, tratamento e assim por diante, tá? Então, essas seriam as atribuições que ele possuía. Ele vai possuir, no caso, né? E as atribuições 1 e a 10 com a limitação do porte da empresa. Então, por exemplo, ele pode ser diretor, supervisor, né? A atribuição 1 é a parte de direção, supervisão, e a atribuição 10 seria a questão de controle e condução de operações e processos. Então, isso ele vai ter essas atribuições de 1 e 10 com as limitações impostas de acordo com o porte da empresa, de acordo com a 2.800, que a gente tem uma lei 2.800 que fala, então, sobre o porte da empresa. Então, isso seria para um currículo técnico, né? Aí, depois, os bacharéis ou licenciados em química, né, que não são da área tecnológica, mas são só os bacharéis e licenciados em química, eles têm as atribuições de 1 a 7. Então, daí seria a parte de direção, magistério, ensaios e análise. Então, isso é um currículo médio aí da área da licenciatura em química. Os profissionais da área tecnológica, química industrial, químico tecnológico, têm as atribuições de 1 a 13, né, que daí entra mais um pouquinho a questão de processos. E os engenheiros químicos, então, teriam as atribuições de 1 a 16, que são todas as atribuições que está previsto nessa RN, que daí, então, compete ao currículo de engenharia, engenharia química e as outras engenharias, aí, área de alimentos, área de engenharia ambiental, a engenharia têxtil, e assim, as mais diversas modalidades da área química. Então, esse seria um esqueleto, né? E, de forma geral, respondendo agora ao seu questionamento, a gente encontra isso, né? No caso de algum curso que não consiga contemplar, porque daí a gente tem a RO 1511, que é uma resolução ordinária do CFQ, e daí determina, então, uma grade curricular mínima. Caso tenha algum curso desse que não tem essa grade curricular mínima, então, é feito, né, para aquele curso específico, ele vai ter, ele não vai ter a 7, não vai ter a 8, daí você vai, aí cada processo tem a sua particularidade, pode ser que tenha, então, algum profissional que talvez não tenha alguma atribuição, mesmo tendo a titulação comum daquela categoria, mas às vezes não tem aquela atribuição. Entendi. E, inclusive, você comentou uma coisa que eu acho que explica bem o que parte da pergunta do Vitor Roberto, que ele fala que o bacharel é, de fato, aquele profissional que tem mais conhecimento na sua formação e profundidade em assuntos de química pura. Só que pelas atribuições, estamos falando não da química pura, não apenas da química pura, estamos falando de atribuições técnicas. Sim, e essas disciplinas, por exemplo, não aparecem, que habilitam, né, que dão algumas atribuições
ao profissional da área de química não estão inseridas no currículo do bacharel. Então, como a gente colocou, né? Isso vai depender de cada instituição de ensino. Então, assim, as instituições que já têm hoje o cadastro dela junto ao sistema, a gente tem como precisar, o egresso deste curso terá essas atribuições, né? Mas isso vai depender realmente disso. Então, às vezes você tem aí currículos de licenciatura, de bacharel, que tem basicamente a área tecnológica quase completa, né? Então, ele vai ter as atribuições aí de 1 a 13, às vezes, mesmo tendo um currículo de licenciatura em química, às vezes ele tem atribuição de 1 a 13, se a grade curricular, se as emendas das disciplinas forem com uma carga horária boa, enfim, então tudo isso é analisado dentro dessa resolução que a gente falou, que foi citada, que é a RO 1511. E quem pode fornecer essa informação, creio que seja o CRQ, né? Ele entrar em contato com o conselho da sua região para saber se aquele curso dele específico lhe confere algumas determinadas atribuições. Ou a própria universidade, acredito, também tem essa informação, possa... Exatamente. Como foi colocado, então, esse protocolo dessa documentação é feito através do regional, o regional tramita ao federal, porque o federal é ao federal que compete essa atribuição de analisar e definir as atribuições, e isso depois retorna ao regional. Então, a instituição de ensino, os próprios profissionais podem procurar o seu regional, verificar com ele se o curso já está cadastrado, se já tem as atribuições, ou até no caso de alguma atualização, porque, assim, você tem hoje cursos que foram reformulados, enfim, então, compete à instituição de ensino fazer contato com o sistema, encaminhar essa reformulação, às vezes ampliando e às vezes até, talvez, restringindo um pouquinho mais as atribuições, em função de, talvez, um curso que era mais integral e agora é só noturno, ou mesmo um curso que agora daí já está um pouco mais robusto, né? Então, isso depende de cada instituição de ensino, mas, com certeza, você entrando em contato com o sistema através do regional ou direto com o CFQ, a ouvidoria do CFQ, você tem acesso a essa resposta, informando ali, né, a instituição, o campus, às vezes tem uma diferença aí apesar de ser da mesma instituição, mas um outro curso localizado em outro campus também pode ter uma diferença de atribuições. Ótimo, perfeito. Acho que ficou extremamente claro, informação importantíssima. Então, galera, nessas dúvidas, entre em contato direto com o sistema CFQ-CRQ. Bom, a outra pergunta é do André. O André é um querido amigo, acompanha aqui a Universidade da Química desde quando não éramos nem 500 inscritos. Inclusive, até pretendo fazer uma UDQ entrevista com o André. Mas, vamos lá. Em outros países, como aqui nos Estados Unidos, existem empresas chamadas CRO, que, como o próprio nome sugere, realizam pesquisas de acordo, por acordo sob contrato. Na área de química, existem CROs focadas na síntese de substâncias para fins de pesquisa e desenvolvimento. Minha pergunta é, como o Conselho vê a viabilidade deste empreendimento no Brasil, dada a regulação de insumos químicos pelo Exército Brasileiro, Anvisa e demais órgãos federais? Um CEO de formação em química tem autonomia para justificar a compra desses insumos sob a justificativa da empresa /pesquisa rota de síntese? Eu acho que o que o André está perguntando essencialmente eu tenho dificuldades para comprar reagentes químicos, preciso de autorização de outros órgãos. Será que na condição de um representante de uma empresa isso seria facilitado? O que o CFQ teria a dizer sobre isso? Então, na verdade, essa regulamentação de aquisição de reagentes, isso, como ele mesmo colocou, compete aí às instituições, né? Então, a Polícia Federal controla todos os reagentes e produtos da área química, produtos químicos que são utilizados aí para a fabricação para refino de drogas, né, a parte de uso ilícito aí na questão das drogas. E o Exército controla todos os reagentes que são utilizados e produtos químicos que são utilizados para a fabricação de bombas. Em resumo, seria isso. Então, mais devidamente justificado, mesmo que com formação com uma pessoa, né, como pessoa física, através de CPF, se for justificado, no entendimento do Conselho, isso pode ser realizado, mas aí compete ao profissional entrar em contato com a instituição, comprovar isso, e documentar toda essa questão, mesmo sendo um contrato aí para pesquisa como pessoa física, né? Então, ele pode verificar isso sim, sem problema. Sim, entendi, sim. Vamos avançar aqui para a próxima. É bem interessante a pergunta, a próxima aqui é do Henrique Baco. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás, na verdade foi um comentário de um artigo que mostrava um robô químico.
enfim, desenvolveram ali um robô que conseguia fazer alguns experimentos, de maneira puramente mecânica, obviamente, mas teve um rendimento fantástico, porque, obviamente, ele estava programado para executar suas tarefas da maneira adequada. Não sei se esse vídeo acabou estimulando a pergunta dele, mas está relacionada a isso, pelo menos. Então, ele começa agradecendo ao trabalho aqui da Universidade da Química. Bom, Henrique, muito obrigado por acompanhar o canal. Mas vamos lá. Gostaria de saber qual a opinião dele, né, no caso sua, Jonas, a respeito da necessidade de atualização e renovação do curso de Química em relação a novas tecnologias. Está na hora de adicionar mais matérias computacionais e programação voltados à área de Química ou ainda é cedo para pensarmos nisso? Será que boa parte do curso de Química não está um pouco atrasado e merece uma atualização usando ferramentas computacionais e linguagens de programação? Muito obrigado. Então, qual seria a sua opinião a respeito? Né? Perguntou diretamente a você. Na verdade, essa resposta é bastante ampla, porque depende da instituição, né? Eu não sei, o Henrique aqui não cita em qual instituição ele se formou ou está estudando, mas, assim, isso, acho que os currículos hoje, como foi citado anteriormente, eles estão passando por muitas reformulações. Então, alguns deles já contemplam mais essa questão de programação, e claro que alguns ainda, talvez um pouco mais antigos, rudimentares, enfim, ainda estão mais focados somente na questão da química pura. Eu acho que dosar um pouquinho disso tudo é importante, não ficar também naquela questão tão tradicional, do ensino tão tradicional, mas automaticamente você ir colocando aos poucos aí essa questão de programação. Os currículos da área da engenharia, você tem muito isso, principalmente na questão de controle de processo, então isso já entra alguma coisa ali em controle de processo. Mas focado aí também, alguns da área da licenciatura também, algumas formas, mídias e outros aplicativos aí de ensino de química também já existem. Eu acho que já algumas coisas já estão presentes e talvez provocar aí as instituições para que contemplem um pouquinho mais nesse sentido. Eu acho completamente válido esse tipo de atualização. Pelo menos começar a discutir, começar a aparecer com um pouco mais de frequência, né? Afinal, enfim, esse é o futuro, né? Não tem muito como escapar disso. O Conselho Federal de Química, desculpa, eu te interrompi, mas só para complementar, nós tivemos ano passado aí alguns eventos relacionados ao Dia da Química, né? Ao Dia do Profissional da Química, 18 de junho, que foi o Dia dos Profissionais da Química, né? Dia Nacional do Profissional da Química. Então, a gente teve algumas atividades nesse sentido e realizamos aí atividades voltadas à aplicação dos conhecimentos químicos, a questão da tabela periódica, dos elementos, como estão presentes, tal, enfim. Mas o que é importante, eu acho, destacar é que a química não é só aquela química da tabela periódica, né? A química está presente em muitos processos aí no nosso dia a dia, então acho que é isso importante também. Por isso que como eu coloquei, é importante a gente não ficar só na programação, mas também ver que a química já está aí presente. Você tem química no meio ambiente, a questão de tratamento de efluentes, você tem química no seu dia a dia, a parte de alimentos, então, assim, é muito difundido e muito amplo, então, por isso que quando a gente fala de química aí, realmente um prazer fazer parte dessa área. Quando a gente fala que a química é tudo, é bem clichê, mas é verdade. Depende muito ali da esfera que nós estamos olhando, né, da camada que nós estamos analisando, mas é clichê, mas a química é tudo mesmo, não tem como negar isso. Bom, a próxima aqui é do Romário Barbosa 22, seria o nick dele, né? Primeiramente, agradeço o espaço fornecido e prestação de seu excelente trabalho. Muito obrigado, Romário. Muito obrigado por acompanhar. Gostaria de saber, um técnico em química pode abrir MEI para prestação de serviços, por exemplo, tratamento de água e superfície em uma ou mais pequenas indústrias de sua região e ser o responsável técnico por operações unitárias? Então, a questão de abrir uma empresa, um MEI, né, um microempreendedor individual, isso é possível, né, para qualquer pessoa, e isso, então, a pessoa que tem interesse em abrir uma empresa, ele pode abrir essa empresa. Tá? A questão de tratamento de água, ou as atribuições que ele vai ter, então, aí vai, como funciona? Quando o profissional vai assumir a responsabilidade técnica por alguma empresa,
ele encaminha os documentos da empresa e os documentos de quem seria o responsável técnico. Nesse caso, pelo que eu imaginei, seria ele mesmo que faria essa possibilidade. Então, em termos gerais, analisando as atribuições de maneira geral, a princípio, sim, ele poderia assumir essa responsabilidade técnica, né, com as limitações de acordo com o porte da empresa. Então, como uma microempreendedor individual, uma empresa de pequeno porte, estaria atendido. A questão das operações unitárias que ele cita ali, dependendo de como vai ser feito, das atribuições, o próprio regional daí, então, pode restringir, se for o caso, ou permitir. Então, isso vai caber à análise da documentação, mas, em termos gerais, ele poderia assumir, sim, sem problema. Sim, então, de uma maneira geral, seria sim, só que dependendo de cada caso, precisaria Exatamente. uma análise mais específica. Bom, agora vamos para as perguntas daqui do YouTube, da área comunidade, que foram várias perguntas, e agradeço muito a participação de vocês. Bom, vou começar aqui com a pergunta do Kaique Costa. O CFQ tem alguma relação com os engenheiros químicos ou somente com os profissionais de química propriamente dita? Eu acho que essa daqui é um tanto mais fácil de ser respondida. Qual é a relação entre o CFQ e o engenheiro químico? Então, os engenheiros químicos são profissionais da área química, né? Eles têm relação, sim, na verdade, eles devem se registrar nos conselhos regionais de química, e isso está previsto na própria CLT, na Lei 2.800. Então, respondendo à pergunta do Kaique, esses profissionais de engenheiros químicos devem se registrar no Conselho Regional de Química. Sim, né? São profissionais da área de química, né? Exatamente. Kaline Nóbrega. Sou licenciado em Química e gostaria de saber se posso tirar meu CRQ e como funciona todo o processo para a retirada. Então, ela é licenciada e gostaria de saber se ela pode ter o seu registro. Então, o licenciado em Química, os profissionais da licenciatura em Química, são, sim, profissionais da área da Química e podem e devem, né, fazer o seu registro no sistema CFQ-CRQ. Para fazer esse registro, a profissional vai procurar o seu regional, o seu Conselho Regional de Química, vai encaminhar a documentação, que basicamente é o diploma original, porque esse será carimbado no verso, o histórico escolar da graduação, uma cópia autenticada, ou uma cópia simples, se ela entregar em mãos e colocar o confere com o original, fotos, 3x4, são 4 fotos, e cópias autenticadas, ou também se apresentar original, que pode ser colocado confere, de documentos pessoais, de identidade, CPF e título de eleitor, e um requerimento profissional que está disponível, geralmente no site do regional, tá? Ela encaminha essa documentação, se o curso já estiver reconhecido, já tiver com as atribuições, o próprio regional faz esse processo e, na sequência, né, tem as taxinhas ali, ela faz o pagamento das taxas, e daí, na sequência, sai o seu registro profissional, sua carteira, sua cédula de identidade profissional. No caso de algum curso que ainda não esteja reconhecido, então, o próprio sistema o CRQ vai entrar em contato com a profissional ou com a instituição de ensino, vai juntar as documentações do curso e encaminhar o CFQ para a definição das atribuições, e depois retorna, então, ao regional já com as atribuições, e a profissional tem a sua documentação profissional na sequência. Sim, então não tem nenhum problema. Ser licenciado em Química está completamente está permitido, né, ter o registro ao CRQ. Temos vários profissionais, inclusive. Adalmir Dantas. Bom dia. Quanto aos técnicos, de que forma o CFQ vai nos ajudar? Bom, eu acho que ficou um pouco bem ampla a pergunta, ou bem vaga, enfim, mas como que o CFQ, então, olha os técnicos em Química? Então, os técnicos químicos, né, ou os técnicos em Química, tem, às vezes, dependendo da categoria profissional, tem uma diferença aí de titulação, mas são também profissionais da Química, estão previstos na Lei 2.800 e possuem atribuições nessa área. Então, como você mesmo colocou, a pergunta ficou bastante vaga, mas provavelmente ele deva querer saber a respeito das atribuições profissionais, né? Então, os profissionais também têm atribuições, os técnicos em Química também têm atribuição, e após fazerem o registro, não podem atuar na área aí e assumindo a responsabilidade técnica, trabalhando na indústria e assim por diante. Sim, então o técnico em Química também, um profissional da área de Química, e tem toda a questão junto ao sistema CFQ-CRQ. Thales Argman. Qual é o papel do bacharel em Química na indústria? Pelo senso comum,
a gente sabe que o engenheiro químico geralmente supervisiona os processos químicos e ocupa cargos de gestão. Mas eu não sei ao certo quais são as atividades exercidas pelo bacharel em química na indústria. Essa é uma pergunta bem interessante, porque acaba sendo uma dúvida bem comum realmente entre os alunos. De uma maneira, acho que um tanto quanto simples, né? Temos sim o conjunto de atribuições, mas essencialmente qual o papel do engenheiro químico na indústria, qual o papel do químico industrial e qual o papel do químico bacharel. Na verdade, o foco dele foi no químico bacharel, né? Então, é que o sistema CFQ-CRQ, nós não temos como regulamentar a atuação dele lá dentro da indústria, né? A gente tem como definir as atribuições de cada profissional, tá? Então, em termos gerais, como já foi colocado aqui, os profissionais com formação química tecnológica, né, eles têm as atribuições relacionadas aos processos químicos, e o engenheiro químico, por características de sua formação, ele está mais focado na questão de projetos. Essa é a principal diferença. Então, você tem ali as atribuições de 1 a 13 do químico industrial, ou do químico tecnológico, ou do bacharel em química industrial, depende da formação que você tem ali. Então, você tem as atribuições de 1 a 13, que são todas as partes, toda a atribuição focada na área de coordenação, supervisão, enfim, e toda a parte de processos, né, processos industriais. A diferença, então, do engenheiro químico é a parte de projetos. Ele tem essas atribuições, até pelo currículo da engenharia, você tem mais a questão dos projetos da indústria química. Então, essa é a única atribuição, assim, a parte de projetos seria a única atribuição que o engenheiro tem que o bacharel não pode desempenhar. Mas, assim, se um vai ter, se vai ocupar, o engenheiro químico ocupa um cargo de gestão, ou um químico vai ocupar um cargo de gestão, isso não tem vínculo. Na verdade, isso acaba acontecendo, mas todos os profissionais, seja engenheiro ou bacharel em química, podem ocupar cargo de gestão, porque isso é uma atribuição que lhe é dada em função do currículo efetivamente cursado, né? Então, não está vinculado ao cargo de gestão, mas sim às atribuições profissionais, e friso novamente, a questão do currículo de engenharia, você tem a questão de projetos, e o profissional da parte industrial, de química, a parte de processo industrial. Sim, não ficou claro. Eu acho que parte da dúvida dele também está relacionada que as atribuições do bacharel padrão, vou colocar assim, é menor do que a do químico industrial. Então, nesse respeito, ele teria um universo menor de atuação, né? Claro que isso depende, obviamente, do currículo, né, da universidade, mas, no geral, você tem em mente quais são as atribuições que, geralmente, o químico industrial tem, mas que o curso típico de bacharelado não foi como a gente já citou, o currículo de bacharel ou licenciado em química, né, que não tem a parte tecnológica ou industrial, geralmente você tem as atribuições de 1 a 7, que são a 1 a parte de supervisão, coordenação, a 2 é de assistência, consultoria, a 3 sobre a questão de elaboração de pareceres, laudos, a questão de vistoria, a 4 exercício do magistério respeitada a legislação, 5 a desempenho de funções técnicas, 6 a parte de ensaios e pesquisa, e 7 a questão de análises químicas e fisicoquímicas, tá? Então, isso seriam as atribuições via de regra, né, respeitada aí as particularidades do bacharel ou licenciado. O profissional da área de química industrial ou químico tecnológico, ele teria, então, as atribuições de 1 a 13, que seria, incluindo, então, a questão de tratamento prévio e complementar de produtos e resíduos, a parte de operação e manutenção de equipamentos e instalações, condução e controle de operações e processos, a questão de pesquisa e desenvolvimento de operações e processos, elaboração e execução de projetos de processamento e a parte de viabilidade técnica e técnica econômica. Tá? Então, isso aí fechariam as 13 atribuições, de 1 a 13, do químico industrial ou do químico tecnológico. Então, mais isso, como já foi colocado, a gente já teve, por exemplo, casos de currículo de licenciatura em química que teve atribuições de 1 a 13. Por quê? Porque são geralmente aqueles currículos mais antigos, né, que você tem uma bagagem maior, uma carga horária maior. Então, é bastante complicado a gente responder isso, assim, sem estar olhando a documentação do curso ou sem estar olhando a documentação do profissional. Mas esse seria a diferença de atribuições. Então, os bacharéis ou licenciados em química, eles conseguem ter essas atribuições mais gerais da área da química, né? Os químicos industriais ou de química tecnológica, então, entra essa questão de operações e processos industriais,
e o engenheiro químico, então vai contemplar as 16 atribuições, que vai entrar, então, as atribuições relacionadas aos projetos da área química. Perfeito. Esse seria o resumo das atribuições. Perfeito. Próxima, Rick Max Chu. O que precisa ter para abrir uma empresa no ramo da química? Então, essa é mais uma pergunta que ficou bastante ampla aí, mas basicamente interesse aí, né? Você precisa um pouco de recurso financeiro, com certeza, mas assim, você precisa verificar o que vai ser feito. Hoje em dia, com a modalidade de microempreendedor individual e microempresa, enfim, que você tem, você depende aí da área de atuação, né? Então, você basicamente tem que ter esse interesse, essa condição de abrir uma empresa e começar a prestar serviços aí ou desempenhar a fabricação de algum produto, né? Então, é bastante amplo. Essa empresa, então, a partir do momento, vamos pegar um exemplo geral aqui, por exemplo, das empresas menores, né, que são a parte de controle de pragas ou a própria fabricação de saneantes, agora que está nesse período, né, então, você precisa, então, abrir a empresa, né, a junta comercial, procura um contador, alguém dessa área aí para abrir a empresa, auxiliar nessa parte contábil, né, e depois, então, procura o conselho regional para que você daí encaminhe a documentação, apresente o responsável técnico, né, e esse responsável vai assumir, então, a responsabilidade técnica daquela empresa e vai ajudar aí em toda a parte técnica. Dependendo do caso, isso aqui não está claro, né, mas dependendo do caso, você vai precisar de alguns outros registros, registro na Anvisa, registro no Ministério da Agricultura, se for a área de alimentos, alguma coisa assim, a parte de controle de qualidade, boas práticas de fabricação, mas aí vai entrando, aí depende da particularidade de cada segmento aí da área química. Então, Jonas, isso ficou com certeza bem explicado. Agora, eu acho que talvez a pergunta dele possa estar relacionada assim. Ele precisa ser um químico para abrir uma empresa na área de química? Ou seja, há necessidade de ser um profissional da área de química para que ele abra uma empresa ou ele pode ser apenas a figura do empresário? Então, não há essa necessidade, né? Você pode ser apenas uma pessoa, um profissional que tem interesse em abrir uma empresa, um administrador, no caso, né, o empresário, ele pode abrir uma empresa, como a empresa vai desempenhar alguma atividade que está relacionada à área química, então essa empresa vai precisar de um responsável técnico, e daí é onde entra, então, a necessidade do registro. Aí ele pode buscar um profissional para prestar serviço, ou para ser seu colaborador, seu funcionário, e a partir disso começar as regularizações da empresa. Sim, não sei se era essa a pergunta dele, mas se foi também esclarecido. Próxima, Raquel Anastácio Amaral. Um curso de licenciatura que tem as mesmas atribuições no CFQ que um bacharel pode atuar em indústria ou em laboratórios? Muitas vezes concursos ou divulgações de vagas exigem o título de bacharel, quando na realidade um licenciado tem as mesmas atribuições, faz tudo o que um bacharel faz. Acho que ele está perguntando se tem essa equivalência entre o curso de licenciatura e o curso de bacharelado. Então, dentro do sistema, o bacharel ou o licenciado em química, eles estão na mesma categoria, né, no mesmo nível de atribuições. Claro que, dependendo do currículo da instituição, pode ser que esse curso de licenciatura ou de bacharel pegue mais atribuições, né, em função das disciplinas efetivamente cursadas pelo profissional. Então, assim, quando você faz o registro, ou você já tem algumas atribuições e teve uma nova formação e complementou sua formação, é importante que você atualize isso, e o conselho, então, o sistema vai fazer isso de verificar quais as atribuições aquele profissional passou a ter, ou já tem, ou vai atualizar aquelas atribuições, e permite, então, no caso de algum concurso público, algum processo seletivo, a sua participação. Claro que você tem que ter uma noção da exigência para o cargo que você está concorrendo, né? Mas, em via geral, se você tem atribuição para aquela atividade que vai ser desempenhada naquele cargo, não tem o porquê o profissional não conseguir participar do certame. Eu acho que o receio dela, pensando principalmente na iniciativa privada, é abrir uma vaga para químico. E ela tem o diploma de licenciada em química. Ela tem medo de não ser aceita para o cargo por conta do diploma. Só que, na verdade, o que vale nisso vai ser a certificação dela. Então, é aquilo que foi colocado bem no início da nossa conversa, né? Indiferente da categoria, do diploma, da titulação, da formação, o que importa são as atribuições profissionais, e esse é o papel do conselho, tanto regional quanto federal.
você vai definir, em função das disciplinas cursadas, quais são as atribuições que aquele profissional tem. E ele vai receber, então, junto com a sua cédula de identidade profissional, ele recebe um livreto, e ali aparece, então, quais são as atribuições que o profissional tem. Então, com base nisso, ela deve se considerar apta para aquela função e tem condições de participar, sim. Certo. A próxima, Stephanie Todesco. Qual é o valor atual da taxa para tirar o CRQ? Só é preciso ter título de bacharel ou a grade do curso é analisada? Em parte foi respondido, né, em termos de até onde vai as atribuições, mas ela perguntou sobre o valor da taxa e se a grade do curso de fato é analisada ou basta simplesmente ter o título, ter o diploma. Então, com relação aos valores de taxa, esse é um valor que é definido pelo Conselho Federal de Química a cada ano, através de uma resolução normativa, e para esse exercício de 2020, a gente tem a resolução normativa número 284, de 2019, que então dispõe sobre os valores de anuidades e taxas para o exercício de 2020, tá? Aqui, a resolução ela divide em valores para nível médio, ou seja, os profissionais técnicos, e nível superior, que são os profissionais com graduação, né? Quando você vai fazer o registro, em valores médios, aí, a anuidade de 2020, ela está em torno aí de R$540, tá? Esse é o valor da anuidade. Então, só que quando o profissional vai fazer o seu registro, ele vai recolher esse valor proporcional. Então, digamos que ela vai fazer agora em setembro, como estamos, né, ou agora para outubro, ela vai fazer o recolhimento só para esse ano de 2020, só do valor proporcional, então, aí a 10/12 desse valor de anuidade, tá? E é importante destacar também que, como a própria resolução prevê, nesse primeiro registro dela, agora, nesse primeiro ano que ela está fazendo o registro, ela vai pagar também uma taxinha de inscrição de pessoa física e de expedição de carteira. E no próximo ano, então, ela não paga mais essas taxas, só vai pagar o valor, então, das anuidades. Certo. E quanto à análise do currículo, enfim, nós já comentamos bastante. Isso vai depender muito da formação dela e do conjunto de atribuições que a universidade acaba oferecendo, né? De acordo ali. Exatamente. Vai ser analisado, então, como já foi falado, se o curso já foi reconhecido, já tem as atribuições definidas. E se o curso ainda não foi reconhecido, vai ser requerido tanto ao profissional ou à instituição de ensino a documentação para ser encaminhada ao CFQ e verificada as atribuições. Ótimo. A próxima pergunta do Leonardo Almeida. Gostaria de saber por que até hoje o CRQ considera e permite que engenheiros químicos atuem como bacharéis em química/química tecnológica, sendo que as áreas são totalmente diferentes e um engenheiro químico não tem o conhecimento de um bacharel em química/química tecnológica. Acho que o Leonardo, nós já gostamos muito do fato do engenheiro químico estar tirando vaga, né? Acho que o Verdene tirando vaga dos bacharéis. Então, como já foi colocado aqui, o engenheiro químico, na verdade, ele é o profissional que tem o total das atribuições, né? Então, analisando aqui um currículo médio da área da engenharia, né? Então, ele vai ter o total das atribuições de 1 a 16. Então, ele pode desempenhar, sim, em função de sua formação, né? Respeitada a análise particular daquele curso, as atribuições de bacharel, de técnico e assim por diante. O que não pode é ao contrário, né? Você ter um profissional que tem menos formação e desempenhar, por exemplo, não permite que um bacharel em química faça projetos, por exemplo, porque esse não é a sua atribuição, tá? É projeto da área química, né? E isso é específico de um engenheiro químico. Então, como o engenheiro químico é o profissional pleno dentro do sistema CFQ e CRQ, ele tem essa atribuição e ele pode, então, desempenhar, apesar de, às vezes, aí você ter um currículo de bacharelado que é bastante completo, tá? Então, mas isso vai depender do caso de cada formação e de cada profissional. Assim como a gente tem também profissionais que, às vezes, são bacharéis ou químicos industriais ou químico tecnológico, que tem um curso muito bom que contempla, inclusive, a questão de projeto. Daí ele pode aumentar a sua atribuição, permanecendo, às vezes, com o mesmo título de graduação, mas com atribuições para a área de projetos. Então, como eu falei já e repiso, né, isso é bastante complexo, né, então, porque você não pode generalizar muito, porque isso vai depender realmente de cada profissional e da sua formação.
E destaco aqui mais um ponto que é bastante importante: o profissional, se ele tem alguma pós-graduação na área, seja ela a nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, você também pode aumentar suas atribuições profissionais, solicitando ao sistema, apresentando ao sistema esses documentos, emendas, enfim, e você daí, dependendo do caso, conseguir mais algumas atribuições para atuar aí na área química. Eu acho que a pergunta do Leonardo, ela está muito mais no sentido de que, eu acho que ele não vê problema que o químico industrial ele tenha uma atribuição maior. O problema dele, acho que um engenheiro químico tem uma atribuição maior. O problema dele, eu acho, né, Leonardo, me desculpa se você estiver assistindo essa entrevista, é quando o engenheiro químico desempenha ali um papel que o bacharel, que já é mais limitado, né, poderia desempenhar. Então, acho que é muito mais uma questão de estar roubando o emprego, né, tirando ali a vaga. Mas, como você falou, isso é a indústria que acaba decidindo e o conselho ele não interfere na parte interna, né, da indústria. É que isso é uma relação entre empregado e empregador, né? Então, a gente não tem essa autonomia. Nossa função, enquanto conselho, seria definir essas atribuições e verificar, então, se esse profissional realmente tem a formação e no que ele pode estar atuando, né? Bom, vamos então. Professor Eduardo Aleixo, gostaria de saber se o licenciado em Química pode fazer inscrição no CRQ, já foi comentado, e concorrer à vaga de perito em concurso público. Pergunto, pois os editais pedem graduação em Química e registro do Conselho de Classe. Os editais não deixam claro, por vezes, se é bacharel ou licenciado ou ambos. Parabéns pelo canal, muito obrigado, Eduardo. E essa é uma pergunta que, se não aparecesse, eu ia fazer, porque ela é muito recorrente. Professor, sou licenciado em Química. Posso fazer concurso ou para Petrobras, que aparece, ou para perito da Polícia Federal ou Civil, enfim, normalmente já posso fazer concurso para Petrobras ou para a área de perícia, como licenciado, né? Então, mais uma vez aqui, caímos na questão de análise do currículo individual de cada profissional, tá? Mas, assim, analisando em termos gerais, tá? Um licenciado em Química, ele vai ter as atribuições de 1 a 7. E dentre essas atribuições de 1 a 7, você tem a atribuição 3, que fala de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados no âmbito das respectivas atribuições. Então, analisando se esse profissional tem a atribuição 3, ou seja, se o licenciado ou se o químico industrial tem essa atribuição 3, que, de certa forma, em termos gerais, ele vai ter, então ele pode sim fazer, porque ele tem essa questão da atribuição 3, que está relacionada à questão de perícia, respeitadas as respectivas atribuições, tá? Então, sim, o licenciado pode participar desse concurso. Caso ele precise de algum embasamento disso, ele pode solicitar um parecer ao Conselho Federal e provavelmente vai sair, analisando aí a questão do currículo, né, vai sair um parecer nesse sentido, tá? Mas, repito, isso é um termo geral. Pode ser que você tenha, talvez, algum currículo de licenciatura que não tenha essa atribuição 3. Então, aí você não tem que verificar junto ao seu conselho regional ou direto ao CFQ qual é a atribuição que aquele profissional tem, o egresso daquele curso tem. Se ele tem essa atribuição número 3, ele vai conseguir participar sim. Perfeito. E o mesmo vale para a questão do que você citou da Petrobras, né? Mesmo caso, você vai fazer, para fazer concurso para trabalhar na área de processos, imagino que seja isso, né? Dentro da Petrobras, então você tem essa atribuição, se for essa, dentro das atribuições dadas ao curso ali nesse sentido. Perfeito, perfeito. Com base legal para respondê-lo. Uhum. Ele teve até algumas respostas, né? Mais de 8 respostas, estavam mais ou menos nessa ideia, mas agora nós temos um embasamento legal. Bom, a Stephanie Todesco apareceu de novo. Não foi ela que perguntou anteriormente? Foi ela mesma. Foi. Uhum. Vamos lá. Qual a diferença entre as atribuições de um químico e de engenheiro químico na indústria? Já foi comentado. E as indústrias respeitam isso na hora da contratação? Acho que também já foi discutido. Lembro que na época que estudei, em 2010, era sempre polêmica essa rixa de estarmos competindo sempre as mesmas vagas, que as atribuições deveriam ser melhor distribuídas, etc, etc. Eu acho que o assunto já foi essencialmente discutido, né, em perguntas anteriores. Acho que é só para a gente reforçar aí, então,
não existe essa hierarquia, né, entre engenheiro químico e químico industrial. Na verdade, são profissionais com formação superior, e o que existe é a diferença de atribuição, né? Então, o engenheiro químico tem as atribuições para projetos da área química, que o químico industrial ou o bacharel, por vezes, não tem. Mas, com relação disso, são profissionais de mesmo nível, né? São formações superiores, e eu acho que tem que haver uma conversa aí entre esses profissionais e não essa concorrência. Eu acho que são colegas de profissão. Sim, verdade. Bom, Marco Aurélio Tedeschi. Marco Aurélio acompanha a Universidade da Química há muito tempo. Grande abraço, Marco Aurélio. Eu gostaria de saber saber do Conselho se, com a primeira turma de Química sendo formada na Unisa, o Conselho vai liberar o CRQ. Agradeço muito, obrigado. Bom, não sei se você tem essa informação quanto à Unisa. Essa é uma instituição bem específica, mas parece que é a primeira turma. Então, será que já teria o registro? Então, mas aí faltou a informação aqui de que curso? É técnico? Ou é nível superior? Então, aí o que acontece? Provavelmente, a gente não teria o porquê não expedir o registro, ou melhor, não definir as atribuições para esse curso, né? Mas é importante que esse profissional verifique na instituição se já veio isso, se já foi encaminhada a documentação para reconhecimento do curso. Se ainda não foi, comunica ao Conselho Regional ou então já encaminha direto ao Federal. A gente tem como solicitar isso e verificar a resposta pontual, tá? Mas não destaco, não teria o porquê não definirmos as atribuições sendo um curso da área da Química. Certo. O Anderson Roland, que também acompanha a Universidade da Química há muito tempo, comenta bastante. Grande abraço, Anderson. O que o Conselho pode fazer quando se há um abuso por parte da empresa, por exemplo, salários abaixo do piso? Acho que comentamos isso na primeira pergunta. É uma das primeiras, pelo menos. Isso, então só retomando aí para poder responder ao Anderson, né? Essa questão de definição de salários, enfim, isso compete ao sindicato da categoria, tá? Mas realmente uma relação entre empregados e empregadores aí, e daí é importante verificar junto ao sindicato da categoria para estar verificando aí um possível acordo coletivo, convenção coletiva e assim por diante. Ótimo. E a última pergunta, como disse, tivemos bastante perguntas. O Otton Campos. Quais os serviços que o CFQ oferece para o profissional de Química? Ele provavelmente deve estar preocupado com a taxa que ele pagaria ao se inscrever no Conselho, e já querendo saber, né? Para se registrar, e gostaria de saber quais são os serviços oferecidos. Então, o sistema CFQ-CRQ não é um prestador de serviço, né? Nossa função, nós somos um órgão de fiscalização, do exercício profissional na área da Química, essa é a nossa atribuição principal. Então, o nosso objetivo é realmente, o benefício que ele tem de estar registrado é poder desempenhar a sua atuação, né, desempenhar atividade na área da Química devidamente registrado e conseguindo expedir as anotações de função técnica, os documentos, as RTs que a gente fala, né, para garantir aquela atribuição para desempenhar aquela atividade. Esse é o benefício que ele tem aí junto ao sistema, tá? Claro que, como ocorreu agora nesse momento da pandemia, a gente teve aí outras ações do sistema junto para verificar aí algumas afirmações que foram feitas nesse período, a questão da qualidade dos produtos, quais são os produtos desinfetantes mais indicados aí para esse processo que teve nesse momento de pandemia. Então, assim, tudo isso são atuações que o Conselho faz em termos de dar um respaldo à sociedade aí, com base técnica, né? Queira ou não queira, o sistema ele é composto por profissionais da área, tanto a nível regional quanto federal, são professores de diversas instituições de ensino bastante renomadas a nível nacional e nos regionais a nível estadual. Então, além de profissionais vinculados a sindicatos, vinculados às associações de classe, então, assim, tem uma representatividade bastante grande e pessoas realmente com um currículo bem interessante. Mas, falando, então, o serviço prestado, né, o direito prestado que o serviço tem, que o sistema tem para a sociedade e para o profissional, é o exercício, né, de poder atuar na área química, tá?
Aproveito a pergunta dele até para já fundamentar. A gente fala aqui de profissional da área da química, só que, como já foi citado, a gente tem essa área química muito ampla, né? Então, abrange aí profissionais da área de alimentos, da área têxtil, da área de meio ambiente. Então, assim, são muitos os cursos que a gente tem vinculados ao sistema CFQ e CRQ. Algumas regiões específicas, a parte de, por exemplo, de vinhos também está vinculada, a parte de plásticos, a cerâmica, a área de metais, petróleo e as mais diversas, assim. Então eu vou até me abster de citar todas elas aqui, para daqui a pouco não esquecer de alguma, mas então, assim, a gente fala química de uma maneira geral, né, mas então eu tenho, por exemplo, o técnico em química, eu tenho técnico em química industrial, eu tenho técnico em química de alimentos, eu tenho técnico em meio ambiente, então todos esses profissionais vão entrando aí nas diversas categorias, assim como eu tenho bacharel em química de alimentos, bacharel em química ambiental, e assim vai, as mais diversas modalidades aí dentro da área química, seja também na parte da engenharia de plástico, engenharia de petróleo, engenharia têxtil, engenharia de alimentos, e as mais diversas segmentações da área química. Então, nós não temos apenas o técnico em química, o licenciado, o bacharel em química, químico industrial, tecnológico e engenheiro químico. Não, ele é bem mais amplo. Com certeza. Realmente, eu dei aula no Instituto Federal, eu sou professor do Instituto Federal, eu dei aula no campus Rio de Janeiro, lá nós tínhamos o curso técnico em alimentos, meio ambiente, biotecnologia, farmácia, inclusive, e todos eles eram vinculados ao CRQ, né, estavam vinculados ao Conselho Regional de Química. Jonas, olha, muito obrigado mesmo por todas essas respostas, acho que ficou muito claro. Estamos conversando aqui aproximadamente 1 hora e o tempo passa voando. Só que antes de nós terminarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta, só que agora um pouco mais pessoal. Você é conselheiro efetivo do Conselho Federal de Química. Como você chegou nesse cargo, né, vamos colocar assim, ó, nessa posição? O que te levou a isso? Então, na verdade é um prazer fazer parte desse sistema, né? Foram caminhos que foram sendo trilhados aí ao longo dessa vida profissional. Não sou um dos mais velhinhos, mas também não sou um dos mais novinhos, né? Mas eu fui convidado a participar primeiro aqui do Conselho Regional de Química, aqui em Santa Catarina. Participei e ainda participo como delegado aqui, porque dentro do sistema você tem o Conselho Regional de Química no estado e há a possibilidade de você ter delegacias regionais, então até para facilitar, às vezes, o encaminhamento de documentação, o contato com os profissionais, então você tem isso. Então, eu já desempenhava algumas atividades aí na área química, na área ambiental, e fui convidado, então, pelo presidente na época, para participar e abrir uma delegacia aqui em Tubarão, que continua ainda, temos ainda a delegacia aqui na cidade, e recebemos, então, os profissionais aqui da região sul do estado, e, na sequência, encaminhamos todas essas documentações, esses processos para o estado, né? E estando participando do Conselho Regional de Química, surgiu, então, essa oportunidade de representar, porque o antigo conselheiro veio a falecer, então surgiu uma vaga no Conselho Federal de Química, e, então, por indicação do regional aqui de Santa Catarina, hoje participo do Conselho Federal de Química. E, automaticamente, você começa a participar de outras instituições, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o próprio programa Olimpíadas de Química, né, que a gente participa também. Então, assim, são várias atuações que você tem aí, que lhe dão bastante prazer, mas, ao mesmo tempo, também bastante atividades aí, onde a agenda fica um pouco apertada. Mas, em resumo, foi isso que aconteceu. Eu recebi esse convite para participar aqui, sempre tive um contato bastante grande com o pessoal da instituição de ensino onde eu me formei, a Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. A Unisul sempre teve cadeira junto ao sistema, junto ao CRQ aqui do estado de Santa Catarina, CRQ 13, e a partir de então comecei a participar do Regional 13, e depois, na sequência, fui agora estando no Conselho Federal de Química. Olha, eu parabenizo sua disposição em trabalhar numa posição como essas. Eu sei que não deve ser nada fácil, quanto mais nesse período recente. Então, de coração mesmo, parabenizo o seu empenho, sua dedicação.
E mais uma vez, gostaria de agradecer muito a disponibilidade, seu valioso tempo, em falar um pouco aqui para a gente, esclarecer tantas dúvidas, foram, como eu falei, várias, né? Bem mais do que eu havia imaginado. Inclusive, pessoal, se eu não li a sua dúvida, enfim, você pode deixar aqui nos comentários ou no chat, mas foi porque eu delimitei ali um tempo para as perguntas, então até aquele determinado dia eu selecionei as perguntas, todas essas que apareceram até aquele dia foram respondidas aqui. Então, Jonas, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu sei que a gente está atravessando um momento aí bastante inseguro aí da pandemia, enfim, mas eu acho que é importante a gente aproveitar esse período para repensar nossas ações aí e ver como a química pode estar contribuindo, não só a partir de saneantes, enfim, de produtos aí para fazer a desinfecção, mas como essa informação que a gente deu aí está e continua prestando, através da própria assessoria de comunicação do sistema, prestando essas informações para toda a sociedade, para que a gente receba aí as respostas da parte técnica com bastante embasamento e nada subjetivo, bem direcionado como tem que ser dentro da área química. Sim, muito importante. Bom, pessoal, olha, muito obrigado pela presença de todos vocês que estão até aqui. Por favor, não se esqueçam, compartilhem esse vídeo, deem o seu like. Se for novo por aqui, se inscreva na Universidade da Química. Mais uma vez, Jonas, muito obrigado. E a Universidade da Química está à disposição sempre que você precisar de alguma coisa, ou que o CFQ ou algum CRQ precisar. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigado.